Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. Nesse vídeo vamos conversar sobre a corrosão galvânica, tá certo? Bom, antes quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like se você achar que esse vídeo é legal, é relevante, né? E compartilhar com o pessoal do seu grupo lá do WhatsApp, do Telegram, tá? Nós temos outras mídias sociais, se você quiser acompanhar a gente por lá. O link está na descrição do vídeo, tudo bem? Vamos lá. Bom, no vídeo anterior, a gente conversou sobre os efeitos da maresia. A gente descobriu que a maresia não estraga nada. Como assim a maresia não estraga nada? Todo mundo sabe que a maresia estraga. Então, se você quiser entender isso certinho, dê uma olhada no vídeo anterior, tá certo? Claro, a gente viu que a gente precisa de um metal, né? A gente vai precisar de umidade, vai precisar de um agente oxidante, né? O metal pode ser o ferro, não precisa ser obrigatoriamente o ferro, pode ser qualquer metal aí, pode ser alumínio, cobre, né? A umidade vai ser basicamente água no estado líquido e o agente oxidante, o oxigênio do ar. Tá? A gente viu que o ferro acaba perdendo elétrons para o oxigênio e causa a corrosão, tá bom? Como isso se dá, né? A gente tem o ferro, ele perde elétrons e se ele perde elétrons, ele fica carregado. Aqui ele pode ir para ferro 3+, pode ir para ferro 2+, tá? Nesse exemplo, vamos usar o ferro 3+. Claro, ele vai perder elétrons. É uma espécie que vai perder elétrons. Quem perde elétrons, a gente viu que sofre a oxidação. Tá? Que no final das contas vai ser a nossa corrosão lá, tá? Também tem o oxigênio que vai estar, vamos ter também a presença de água e essa reação vai precisar dos elétrons que o ferro perdeu ali, então ele vai usar. Claro, essas reações precisam ser balanceadas, mas isso aqui não é aula de química, tá? É só pra gente ter uma ideia do que acontece. E isso vai gerar OH-, que é uma hidroxila no meio aquoso, tá bom? Bom, se a gente pudesse fazer um resumo dessa reação, seria assim: a gente tem um ferro, a gente vai no estado sólido, né? A gente vai ter oxigênio. No estado gasoso, a gente precisa da presença de água, e isso tudo aí vai acabar gerando o ferro 3+, que é um íon, né? E vai ter o nosso OH- no estado aquoso. Ok. O ferro vai ser o quê? Vai ser o metal que vai se desgastar nesse nosso processo, que vai sofrer a tal oxidação. O oxigênio é o nosso agente oxidante, né? A umidade, né, que é o meio que tudo isso vai acontecer. E o ferro em forma de íon mais o OH-, né, eles vão acabar reagindo também e formando óxidos e hidróxidos, que são coisas insolúveis. E vai ser uma mistura complexa aí de óxidos, hidróxidos, seja hidratados ou não, mas para nós isso vai ser o quê? A tal ferrugem. Tá certo? Veja o que está acontecendo aqui. A gente tem um ferro no estado sólido que vai perder alguns átomos dele que vai ficar no estado de íons, né? E aí, na forma de íon, e aí isso é solúvel. E sem falar que ele vai reagir de novo e vai formar a ferrugem, tá certo? E a maresia? Onde entra a maresia? Não falamos nada de maresia nessa história. Então, a gente vai ter os ferro 3+, né, no meio aquoso junto com o OH-, que vai virar, no final das contas, a nossa ferrugem. Ok. Vai ter o ferro, que vai perder elétrons para o oxigênio, né? Só que esse elétron não vai voando, não, né? Ele precisa de um meio, né? E esse meio vai ser a água. Mas espera aí, elétron em movimento, isso é corrente elétrica. A água é boa condutora de corrente elétrica? Não, não é. Não, a água não é um bom condutor, né? Ela conduz bem pouquinho, tanto que ocorre essa reação, a ferrugem acontece. Mas quando entra a maresia nessa história, a coisa muda muito de figura. A maresia é o quê? É água. É água, só que é uma água rica em sais dissolvidos. Na prática, ela é uma água que conduz eletricidade muito mais facilmente do que a água pura. Então, o que a maresia faz? Ela consegue acelerar brutalmente essa reação, tá certo? Mas o vídeo de hoje é sobre corrosão galvânica.
qual esse nome galvânico, o que que tem de diferente? Eu sei que é corrosão, tudo bem. Bom, se é corrosão, então a gente vai ter um elemento que vai perder elétrons, no caso vai ser um metal, né? A gente vai ter a umidade, no caso é água em forma líquida mesmo. Normalmente, qual é o agente oxidante? É o oxigênio do ar, né? Mas, quando é a corrosão galvânica, é o quê? A gente vai ter o mesmo elemento que vai sofrer oxidação, né? A gente precisa da água também, só que muda o agente oxidante. Pode ser, sabe o quê? Um outro metal, por exemplo, o cobre. Veja que coisa interessante, nós temos dois metais juntos. Tem no meio da água, tem água nessa história toda. E aí vai acontecer a corrosão. Quando essa corrosão acontece dessa forma, com dois metais, não precisa nem ter o oxigênio, a esse tipo de corrosão a gente dá o nome de corrosão galvânica, ou oxidação galvânica. Pode também você encontrar como oxidação bimetálica, porque tem dois metais diferentes envolvidos nessa história. Veja, essa oxidação galvânica é o quê? A gente tem um metal A qualquer, né, que está junto com um metal B qualquer, e no meio aquoso, quer dizer, existe água envolvida nessa história, tá bom? O metal A, por exemplo, perde elétrons para o metal B. Se ele perde elétrons, ele sofre oxidação e acaba sendo a expressão popular como a corrosão, tá certo? Então, o metal A está sendo corroído nesse processo de oxidação. Agora, sabia que o metal B pode também perder elétrons? Em vez de ser o A, ser o B? E aí, quem vai sofrer a oxidação? O B. E é ele que vai sofrer a corrosão. Mas, então, peraí. Como eu vou saber quem vai corroer? Se é o metal A ou o metal B? Isso é super fácil, tem uma tabela. Ela é conhecida como tabela de potenciais de oxidação. Na prática é o seguinte, ó, quanto maior for o potencial de oxidação, maior vai ser a tendência dessa espécie em perder elétrons, tá certo? E quem perde elétrons é aquele que sofre a oxidação. Quem perde elétrons é aquele que sofre a corrosão, tá bom? Vamos imaginar que a gente tenha um lítio, por exemplo, o lítio e o manganês. Eles estão juntos ou estão interligados. Se tiver água nessa história, vai haver, né, a corrosão galvânica. E quem vai corroer? Quem vai sofrer oxidação? O lítio. Por quê? Porque ele tem o maior potencial de oxidação, ali 3,04. Vamos pegar outro exemplo, vai lá. Vamos imaginar que a gente tem uma chapa de alumínio e ela está pregada em algum lugar por parafusos de ferro. Bom, são dois metais que estão juntos. Se surgir umidade nessa história aí, vai ocorrer a oxidação galvânica. E quem vai sofrer a oxidação? Quem vai sofrer a corrosão? O alumínio. Por quê? Porque entre esses dois aí, ele é o que tem o maior potencial de oxidação. No caso ali, 1,66, tá? É a mesma coisa que acontece quando a gente tem o estanho, por exemplo, e o cobre. Em que situação a gente encontra esses dois juntos, né? Por exemplo, quando a gente tem um cabo elétrico, um fio de eletricidade aí, que é de cobre, e a gente estanha a ponta desse cabo, ou é o cabo de cobre estanhado, né? Então, a gente tem dois metais juntos. Se houver umidade nessa história, vai acontecer a oxidação. E quem vai sofrer a oxidação? O estanho. Por quê? Porque ele tem o maior potencial de oxidação entre esse parzinho, entre esses dois elementos, tá certo? Você já reparou que quando a gente tem um navio de ferro, por exemplo, de metal, seja ele qual for, né, que naufragou, ele está no fundo do mar, você já reparou que o navio dura anos e anos lá? Claro, há a corrosão, tá certo? Existe a corrosão pelo oxigênio. Por quê? Porque no fundo do mar temos oxigênio dissolvido. Mas também pode ocorrer a oxidação galvânica ou a bimetálica, se por um acaso tiver mais de um tipo de metal na construção desse barco. E há também uma corrosão que é provocada por micro-organismos, quer dizer, uma corrosão microbiológica, tá certo? Mas tudo isso, você já reparou que acontece lentamente? Veja quando vira e mexe, eles descobrem uma peça de artilharia de um navio do século XVI, já viu?
do século XVI, do século XVII. Quer dizer, o canhão tá lá, o canhão de ferro, de metal, tá lá há centenas de anos. Como é que aquilo já não corroeu e sumiu do mapa, né? Como é que aquilo acontece? Por outro lado, se esse barco aí, por exemplo, deu um problema e ele encalhou na praia, ficou lá. Você já reparou que em muito pouco tempo ele quase que some? A corrosão é intensa se ele estiver ali na beira da praia. Mas que coisa estranha, o barco afundado pode levar anos, centenas de anos, né? A peça de metal, né, tá lá no fundo, centenas de anos para se decompor. Se decompor não é o termo, mas para haver uma corrosão intensa a ponto de sumir toda a peça. Mas se o barco tiver, ou a peça de metal tiver fora da água ali na beira do mar, a corrosão é intensa, é muito intensa. Você sabe por que isso acontece? Bom, precisamos de novo. O que acontece? A gente tem o metal, no caso é um navio de ferro ali, poderia ser de qualquer metal, né? Mas temos um elemento que perde elétrons, tá certo? Temos a umidade, poxa, o navio tá afundado, né? Tá no fundo do mar e em água salgada, quer dizer, não tem como estar num lugar mais úmido do que isso, né? Ainda na água salgada, cheia de eletrólitos, cheia de sais dissolvidos, quer dizer, conduz corrente elétrica assim super, quer dizer, até agora condições ideais para acontecer uma oxidação brava ali, né? E temos o agente oxidante. No fundo do mar tem oxigênio, tá certo? Tanto que os peixes respiram oxigênio que está dissolvido no mar. Então, existe na água do mar oxigênio. Não era para acontecer uma oxidação absurda nesse contexto. O que acontece está ligado com o agente oxidante. Sabe o que é? No fundo do mar, a gente tem algo em torno de 10 partes por milhão de oxigênio dissolvido. Agora, no ar, fora da água ali, a gente tem algo em torno de 200 mil partes por milhão. Veja, no fundo do mar, a gente tem bem menos oxigênio do que fora, do que ali fora da água, lá na areia, onde o barco está encalhado. Então, o aporte de oxigênio para acontecer essa oxidação, essa corrosão, é muito maior fora da água. Na hora que o barco afunda, meio que ele está até aqui protegido dessa oxidação, né? Porque existe oxigênio, sim, a oxidação acontece, mas ela é bem mais lenta por causa dessa quantidade de oxigênio dissolvida nos dois lugares, que fora da água é muito, muito maior, né? E no caso desses cabos que tem estanho na ponta, você já pensou sobre essa situação? O pessoal fala, tem que estanhar a ponta dos cabos para não estragar, para melhorar, né? E a gente pode ver essa questão sobre, assim, considerando dois pontos de vista. Um é o ponto de vista da oxidação, do ponto de vista da corrosão dos cabos, do sistema elétrico, e outro do ponto de vista da condutividade da eletricidade num sisteminha desse, tá certo? São coisas diferentes. Aqui nós vamos conversar sobre sobre a condição da oxidação, sobre a questão da corrosão. Em vídeos futuros aí a gente conversa sobre quanto que afeta a condutividade elétrica colocando estanho na ponta do cabo, né? Bom, na prática a gente tem o quê? A gente tem aquilo que o pessoal fala como par bimetálico. Eu sei que isso é uma construção verbal meio redundante. Se é par, já sei que tem dois metais, né? Já sei que tem duas coisas. E se é bimetálico, eu já sei que são dois metais, né? Mas a gente vai encontrar essa construção verbal aí. Eu sei que é um pouco redundante, mas ela faz par, diz que são duas coisas. E quando é bimetálico, a gente tem que saber que são dois metais diferentes. É obrigatório que eles sejam diferentes, tá certo? Bom, a gente viu que quando a gente tem dois metais juntos, lembra na tela anterior, a gente tem dois metais juntos, né? No caso ali o estanho e o cobre, quem vai sofrer a oxidação? Vai ser o estanho, por quê? Porque ele tem o maior potencial de oxidação. Na prática é o quê? Quando a gente tem um cabo com estanho na ponta, a gente está protegendo o fio de cobre, porque quem vai sofrer a corrosão, se aparecer umidade nessa história, precisa ter umidade, tá certo? Se não tiver umidade, não acontece a oxidação. A gente sempre vai precisar de ter aquele elemento que vai sofrer a oxidação, sempre vai precisar da parte da umidade e sempre vai precisar do agente oxidante. Tem que ter essas três coisas, tá certo?
Se tivermos essas três coisas, o cabo com estanho na ponta, o estanho vai sofrer a oxidação, o estanho vai se deteriorar e não o cabo de cobre. E aí a gente acaba protegendo o nosso cabo, o nosso condutor elétrico. Agora, você quer saber como prevenir tudo isso? Quer saber mesmo? Então, você não pode perder o nosso próximo vídeo. Tá certo? Antes de ir embora, quero convidar você a participar do nosso Telegram, do nosso Instagram. A gente tem lá no Telegram um grupo só sobre elétrica de motorhomes e barcos. Você é nosso convidado, tá bom? É bem legal, bem legal. Já tem um pessoalzinho lá que a gente troca ideia. Você também é nosso convidado. Temos também um canal só sobre vida náutica lá no Telegram. Não é sobre elétrica, mas como nós moramos no mar, se você quiser ouvir algumas das nossas histórias, então você pode participar de lá também, tá bom? Bom, é isso aí. Espero você no próximo vídeo. Vai ser bem legal mesmo.